Pela segunda vez, a guerra na Ucrânia chegou ao seu auge de um conflito nuclear existente entre os beligerantes. Após o presidente americano Joe Biden liberar o uso de armas de longo alcance pela Ucrânia contra o interior da Rússia, na madrugada de terça-feira, o exército ucraniano lançou ao menos 6 mísseis balísticos contra posições russas no oblast russo de Briansk, atingindo o 67º arsenal de mísseis e foguetes no local. Ao mesmo tempo em que os ataques eram computados, o presidente russo Vladimir Putin ratificou definitivamente a nova doutrina nuclear do país, reformada para atender ao atual momento da guerra, dizendo que qualquer uso de armas ocidentais dentro do país por uma nação não nuclear ou auxiliada por uma nação nuclear, a retaliação seria uma resposta nuclear. Agora, com a guerra na Ucrânia possivelmente se expandindo para as fronteiras europeias, as precauções dos estados da OTAN de um atrito com a Rússia estão crescendo. O exército da Alemanha começou a instruir empresas alemãs em antecipação a um potencial conflito militar e a possível extensão da guerra da Ucrânia para o resto da Europa. A base desses preparativos preventivos é o chamado Operationsplan Deutschland, um documento estratégico de mais de 1000 páginas desenvolvido pelo governo alemão e altos funcionários oficiais militares, com detalhes secretos cujo conteúdo não foi divulgado. Seu principal objetivo é a defesa da infraestrutura crítica do país de possíveis agressões externas, incluindo ataques cibernéticos. O texto confidencial inclui uma lista detalhada e específica de todos os edifícios e infraestruturas que merecem proteção especial de uma perspectiva militar e formula planos de ação caso as defesas do país sejam ativadas contra qualquer ameaça da Rússia. O papel das empresas e da indústria também é definido neste plano, cujo desenvolvimento e execução são de responsabilidade do Comando Territorial do Exército sob as ordens do Tenente-General André Bodemann e diretamente dependente da mais alta autoridade militar alemã, o Inspetor-Geral do Exército Federal e General do Exército Carsten Brauer. A Câmara de Comércio de Hamburgo foi o primeiro lugar onde a Bundeswehr, ou seja, o exército alemão, convidou várias empresas alemãs para contato inicial para instruí-las sobre o plano. Uma reunião na qual o tenente-coronel Jorne Plischke forneceu conselhos específicos. Isso porque a Câmara possui mais de 160 mil empresas membros cadastradas, o que facilitaria a comunicação entre elas. O Exército sugeriu que 5 em cada 100 funcionários de grandes empresas obtivessem uma carteira de motorista de caminhão, já que 70% de todos os caminhões que circulam na Alemanha são dirigidos por motoristas do leste europeu. E se houver guerra nesses países, onde essas pessoas estarão, já que a Alemanha se situa mais ao norte da Europa? Esses esforços do exército alemão visam tomar toda a Alemanha ciente da importância em ter uma economia bem preparada e resiliente para a defesa civil e militar. De acordo com o próprio exército, ele depende da ajuda da sociedade civil e de empresas civis em uma situação de crise e defesa. Os desafios em uma guerra híbrida, como ataques cibernéticos a empresas e infraestruturas, sabotagem e ataques terroristas, não podem ser controlados puramente de uma perspectiva militar, mas devem ser dominados pelo Estado e pela sociedade como um todo. O apoio civil máximo é um fator decisivo e a interação civil-militar para apoio mútuo de todo o Estado é um elemento central do plano operacional para a Alemanha. A guerra na Ucrânia mostrou que a logística ganha a guerra, ou pelo menos mantém a resistência contra o avanço inimigo, e a proteção de infraestruturas energéticas garante a sobrevida da nação. Tudo se resume no transporte confiável e flexível em um fornecimento confiável de energia que se tornam indispensáveis para o cumprimento das tarefas das Forças Armadas. Este plano leva em conta tanto as demandas da OTAN sobre a Alemanha decorrentes da situação geoestratégica do país, quanto a tarefa do Comando Territorial, que consiste em garantir o suprimento das Forças Armadas aliadas e próprias da Alemanha.
De acordo com a parte não confidencial e secreta do documento que foi divulgado, que está sujeita à adaptação às circunstâncias atuais, os militares alemães antecipam que em caso de guerra com a Rússia, as forças de combate do exército não estarão localizadas em território alemão, mas serão implantadas no flanco oriental da OTAN, nos estados bálticos, Eslováquia, Romênia, Polônia e até a Finlândia. O mesmo está acontecendo entre as nações escandinavas e nórdicas. Na segunda-feira, por exemplo, milhões de suecos começaram a receber cópias de um panfleto do governo, aconselhando a população sobre como se preparar e lidar em caso de guerra ou outra crise inesperada. O documento de 6 anos atrás, chamado de Em Caso de Crise ou Guerra, foi recentemente atualizado por causa do que o governo sueco avalia a piora da situação de segurança em toda a Europa, o que significa a possível expansão da invasão em larga escala da Ucrânia para a frente centro-europeu. A vizinha Finlândia também publicou seu próprio conselho online sobre preparação para incidentes e crises. E os noruegueses também receberam recentemente um panfleto pedindo que estejam preparados para se virarem sozinhos por uma semana em caso de condições climáticas extremas, guerra e outras ameaças. Durante o verão, a Agência de Gerenciamento de Emergências da Dinamarca disse que estava enviando por e-mail aos adultos dinamarqueses detalhes sobre água, comida e remédios que eles precisariam para passar por uma crise de 3 dias. Em uma sessão detalhada sobre conflito militar, o folheto digital finlandês e sueco explicava como o governo e o presidente responderiam no caso de um ataque armado, enfatizando que as autoridades finlandesas estão bem preparadas para a autodefesa. A realidade é dura, tudo está se escalando, e o momento é de incerteza em toda a Europa. Este é o novo canal dedicado a assuntos de geopolítica e defesa, que o YouTube ainda não censurou. Então me dê um apoio, visite o canal Analytics, se inscreva e ative as notificações.